Então, quem quiser acompanhar na apostilinha, nós estamos na apostila 1, módulo 4, página 51. Nós vamos falar sobre o fator RH do sangue. Como nós vimos anteriormente, as pessoas podem ser classificadas de acordo com seu tipo sanguíneo. Elas podem ser do grupo A, B, AB ou O. Tá? E lembrando que é uma característica hereditária. Além do sistema ABO, que nós vimos na aula passada, existe também o sistema RH e outros. Porém, nós só vamos focar nesse sistema ABO da aula passada e no sistema RH hoje. Tá? RH que é determinado por um par de genes alelos, com dominância completa. O alelo R1 é o dominante e o R é o recessivo. Então, uma pessoa que já tem o gene R1, significa que ela é RH positivo. Se ela não tiver o gene R1, significa que ela é fator RH negativo. Então, as possibilidades que eu tenho para ser RH positivo, R1 ou R1. Fator RH negativo só tem essa possibilidade, R. E esse fator RH é aquele que nós temos no tipo de sangue. Vocês estão acostumados a ouvir falar de sangue B negativo, sangue O positivo, tá? É em relação a isso. Tá? São sistemas de classificação do sangue. Existem outros, mas os estudados na escola, tá? No colegial, só sistema ABO e RH. Vamos lá para o exercício agora. O fator RH é condicionado por dois alelos que possuem dominância completa. O R é o dominante e determina o sangue RH positivo, enquanto o R é recessivo e determina o sangue RH negativo. Então, ó, R1, tá? É positivo, ou R1 é positivo. Só é negativo se for R. Diante dessa informação, marque a alternativa incorreta. Tá? Então a gente tem várias alternativas certas e apenas uma errada. É essa que nós temos que achar. Pais RH negativo terão filhos apenas RH negativo? Sim. Se os pais são negativos, quer dizer que eles são R. Então os filhos deles só podem ser R. Então o item A é verdadeiro. Vamos para o item B. Pais RH positivos não podem ter filhos negativos? Vamos fazer um teste. Então, olha só. Eu tenho aqui pais RH positivo. R. Tá? Só por já ter o R, significa que já é positivo. Beleza. Agora vamos fazer os cruzamentos. Então, 25% dos filhos vão ter genótipo R1. Tá? 50% dos filhos vão ter o genótipo R. Nesses três casos, positivo. Tá? 75% dos filhos vão ter sangue RH positivo. Porém, 25% dos casos, os filhos podem nascer com o RH negativo, o R. Então, ele fala no TB, pais RH positivos, nós temos aqui. Não podem ter filhos negativos? É falso, eles podem. Uma quantidade menor, 25% só, mas podem. Então a alternativa errada é a alternativa B. Vamos continuar nossa aulinha. Apostila 1, módulo 4, página 53. Nós vamos falar agora quando é menino e quando é menina. O sexo do bebê é determinado no momento da fecundação. Então, guarda essa informação, é importante para a resolução dos exercícios. O sexo do bebê é determinado no momento da fecundação. No núcleo de nossas células existem 46 cromossomos, classificados em dois grupos, autossomos e heterocromossomos. Os autossomos são 44, tá? São os mesmos, não importa os sexos. Porém, os heterocromossomos, ou cromossomos sexuais, são de dois tipos, X ou Y. O cromossomo X aparece em dose dupla nas mulheres. Então, X veio do papai, X veio da mamãe, por isso que ele fala em dose dupla. Tá? E em dose simples nos homens.
tá? O Y é exclusivo dos homens. Então, o homem, ele vem é XY o homem, tá? O X vem da mulher e o Y vem do homem, tá? Do papai e da mamãe. Percebam então que a mamãe sempre vai ser XX. Então ela sempre vai doar um X. O papai pode ser, tá? Ele é XY e pode doar um X ou um Y. Tá? Por isso que a gente tem 50% de chance de ser menino ou menina. É daí que vem essa porcentagem. Então, vamos ver se a gente conseguiu. O papai é XY. Então, no espermatozoide nós temos os cromossomos X e Y. A mamãe é XX. Tá? No óvulo nós temos o cromossomo X e o cromossomo X. Os filhos, tá? Se herdou o X do pai e herdou o X da mãe, vai ser menina. Se herdou o X da mãe e o Y do pai, vai ser menino. Perfeito? Então, essa é a possibilidade que nós temos. Então, devido ao processo de meiose, os gametas humanos, espermatozoide e óvulo, aparecem 23 cromossomos. Tá? Lembre, nós temos 46, só que no espermatozoide e no óvulo nós temos 23. Na fecundação, pela junção dos cromossomos dos dois gametas, forma-se a célula ovo ou zigoto, que contém os 46. Tá? 23 do papai, 23 da mamãe. Nos óvulos existem 22 autossomos e um cromossomo. Lembra? X. Tá? Nos espermatozoides encontramos 22 autossomos e um cromossomo. Tá? X ou 22 autossomos e um cromossomo Y. Então, o espermatozoide pode ter um X ou um Y. Guardou? E o óvulo sempre vai ter X. E se o óvulo for entrar em contato com o espermatozoide Y, nós temos um menininho que vai nascer. Tá? Se o óvulo X entrar em contato com o espermatozoide X, nós vamos ter o nascimento de uma menina. Então vamos fazer o resuminho do que nós temos aqui. Como exemplo, a gente vai pegar a família do Homer. Tá? No núcleo das células existem os 46. Tá? 44 e o X e o Y. Tá? A mamãe 44 e o X e o X. Tá? O papai ele vai doar ou um X ou um Y. A mamãe vai doar um X. Se o papai doar um X e a mamãe vai doar um X, então vai ter XX, uma menina. Se o papai doar o Y e a mamãe doar o X, nós temos um XY, um menino. Tá? E, de novo, o papai doou o X e a mamãe doou o X, tá? Nós temos então uma menina. Essa possibilidade, tá? E essa interpretação que nós temos. Resumindo, é o homem que define o sexo da criança. Tá? É ele que tem a possibilidade, tá, de fornecer o X ou o Y. Como os homens produzem dois tipos de cromossomos sexuais, eles são denominados heterogaméticos. Já as mulheres, por só produzirem os cromossomos X, são denominadas homogaméticas. Então, o pai, a mãe, dividiu no espermatozoide, tá? 24 cromossomos e o cromossomo sexual, 22 cromossomos, cromossomo sexual, 22 cromossomos e o cromossomo sexual. Mesma coisa aqui, 22 e o cromossomo sexual, 22 e o cromossomo sexual. A junção deles, tá? O espermatozoide e o óvulo, X, X forma a menina, X com Y forma o menino.
Vamos lá? Quem determina o sexo da criança? O pai ou a mãe? Explique. Nós já vimos que é o pai que determina, tá? Porque os espermatozoides podem carregar os heterocromossomos X ou Y. E essa é a explicação. Quantos e quais cromossomos existem no homem e na mulher? Tanto no homem quanto na mulher nós temos 46, tá? Sendo 44 autossomos e 2 heterocromossomos, ou cromossomos sexuais. Exercício 3. Em que momento da vida acontece a determinação do sexo? Eu pedi para vocês guardarem aqui a informação, tá? A determinação do sexo acontece na fecundação. Qual é o sexo chamado heterogamético e por quê? Nós vimos isso, que é o masculino, porque produz 2 tipos de gametas. Então aqui a gente encerra a apostilinha 1, tá? E a semana que vem nós já ficamos na apostilinha 2. Até a próxima aula.